Diálogos lunáticos, o verbo tem que pegar delírio. Uma frase que eu acho que tem a ver um pouco com a nossa convidada hoje aqui, que eu já vou apresentar. A maior riqueza do homem é sua incompletude. Neste ponto eu sou abastado. Uma frase de Manuel de Barros. Eu tenho a sorte e o prazer de receber aqui nos Diálogos Lunáticos, para uma conversa bastante lunática, a minha querida e nova amiga, que a gente não se conhece pessoalmente, mas possivelmente vamos fazer alguns trabalhos juntos também, quem sabe, né? Agradeço ela sair de uma maratona, agora está desde dezembro, né, Ingra? Viajando, correndo o mundo, correndo as coisas aí por fora. Ingra Liberato, muito bom ter você aqui. Por favor, se apresente. Bom dia, muito obrigada, Antônio, por esse convite. Eu fico muito agradecida também pela oportunidade de compartilhar. E assim, eu vivo viajando, né? Durante boa parte da minha vida, várias décadas, eu atuei como atriz apenas, que já é um estilo de vida de bastante viagem. E nos últimos 5 anos eu assumi um lado meu, que eu tinha mais como cliente, e agora sou facilitadora, sou terapeuta. Então, assim, nos últimos 5 anos as viagens se intensificaram. Então, eu venho dessa trajetória como atriz, né, em várias plataformas, tanto no cinema, quanto na TV, quanto no teatro. E esse autoconhecimento que sempre esteve presente na minha vida, nos últimos 5 anos, se estabeleceu de uma nova forma, em que eu assumi esse lugar mesmo de facilitar. Vale dizer que não foi uma coisa assim premeditada, não foi um planejamento feito anteriormente, mas o próprio processo de aprofundamento com mais seriedade, com mais estudo, ter feito algumas formações importantes, longas, me colocou nesse lugar e eu finalmente resolvi aceitar esse chamado e assumir, coisa que eu faço assim com muita honra e com muita seriedade. É um trabalho complexo, né? Essa dedicação e uma necessidade da alma da gente, né? Eu na minha vida em especial, com frequência, as coisas mais legais aconteceram sem que eu tivesse planejado. Simplesmente elas aconteceram. Eu estava indo numa direção, eu, por exemplo, nunca sonhei ter um programa de TV e YouTube, essa coisa toda, e me convidaram. Tive várias experiências boas e experiências difíceis, assim também, nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, assim, Ingra, pensando lunaticamente, como é que como é que a gente lida, ou como é que você lida com essa variação das coisas? Porque nem sempre a gente está bem, em algum momento a gente está mais sobrecarregado, outro momento a gente está mais feliz, né? Não é possível a gente estar bem o tempo todo e às vezes a gente precisa de momentos mais introspectivos e até mais tristes para poder lidar. Então tem um certo ciclo, assim como a Lua tem. Como é que você lida com as suas lunações, com as suas mudanças, né? Porque é impossível a gente estar bem o tempo todo né? E a vida é muito encantadora, mas muito difícil, é um desafio grande, né? Uhum. Então, eu vejo que a resposta já está na pergunta, que é uma excelente pergunta. A vida é cíclica. E o tempo todo a gente vai estar nessa maré alta, maré baixa, dias de tempestade, dias bonitos, ensolarados. Então eu sinto que a sabedoria está em não querer engessar um momento agradável, né? Um momento que a gente plantou muito e que a gente desejou. Eu sinto que a sabedoria está em a gente ter realmente esse distanciamento, não se identificar nem com os momentos de glória, nem com os momentos de fracasso, de queda, porque são passageiros. Nós estamos aqui para experienciar esses momentos, aprender com esses momentos e não se apegar, né? Tem muita gente que se apega aos momentos ruins, por incrível que pareça, é um processo inconsciente, é um ambiente conhecido, né? Muitas vezes a pessoa cultivou
aquela experiência traumática, porque isso faz parte da sua própria identidade, através de um lugar que a pessoa cultiva de fragilidade ou de vítima. Muitas vezes ela recebe atenção, ela recebe cuidado. Numa fase da vida, isso pode ser importante, principalmente quando somos crianças e somos dependentes de pessoas que são nossos responsáveis, mas à medida que a gente cresce e se torna adulto, é muito importante a gente sair desse lugar de pessoas que precisam responsabilizar os outros e assumir a responsabilidade pela nossa vida. Então, agora eu sou adulta, agora eu tenho ferramentas e adquiro mais ferramentas para lidar com as adversidades. Então, eu não. É interessante porque eu aprendi a não querer controlar. Porque eu sei que nem é possível. Então, o controle é uma ilusão. Estar num lugar de fragilidade, de fraqueza, também é uma ilusão, é um esforço muito grande. Então, eu sinto que hoje o que eu faço é realmente assumir a minha força, a minha responsabilidade, o meu brilho, a minha sabedoria. E eu aprendi, Tônio, que essa é a verdadeira humildade. É a gente sair da zona de conforto e ocupar o nosso lugar de pessoas que são capazes de ajudar, de inspirar. Mesmo que eu tenha dias de desafios, né, dias que me exijam um esforço maior, mas eu passo por eles como quem passa por uma tormenta, faz parte. E como é que a gente pode dizer, o que você pode dizer sobre um momento seu de lua cheia? Qual foi até agora, porque, enfim, tem muito tempo de vida ainda, né? Mas até agora, qual foi o teu momento de lua plena, que você carrega com muito afeto? Eu sei que você tem vários momentos, mas aonde é que está o bom da história? Então, eu vou te falar que meus momentos de lua cheia, e que também tem muito a ver com o próprio arquétipo da lua, do feminino, têm sido momentos relacionados ao meu filho, ao Guilherme. Então, o momento que eu gestei o Guilherme, o momento que ele veio ao mundo, e alguns momentos em que ele realmente começa a bater as asas e voar e cuidar da própria vida, para mim é um sentido de plenitude muito grande, porque os nossos filhos são realmente nossos frutos. Eles realmente recebem muita influência. Então, hoje, estudando, né, a visão sistêmica de uma maneira mais profunda, e o meu terceiro livro é sobre isso, eu tenho essa consciência de que o meu filho é fruto também das minhas conquistas. Claro que ele vai agora caminhar com as pernas dele e viver novas histórias. Se eu fiz tudo direito, ele vai viver novas histórias, ele está liberado para fazer as suas próprias escolhas, mas eu sei que muito do que eu conquistei, os meus pais, os meus avós, estão presentes nele. Então, assim, para mim é uma satisfação mesmo, uma gratidão muito grande ver ele dando os próprios passos e, sem dúvida, são momentos de lua cheia, de plenitude. Fora isso, escrever um livro, que também é muito próximo para mim de ter um filho, porque o livro a gente também gesta, tem essa sensação de algo que estava só no mundo das ideias e de repente se materializa. Então, para mim, publicar um livro é como parir algo que estava no mundo do imaginário e se materializou. Eu tenho essa sensação de lua cheia também, de plenitude. Seu filho toca baixo, né? É isso que ele toca? Ele é baixista. Tem um... Ele toca hoje todos os instrumentos, né? Um pouco de cada, ou muito de cada, mas ele é profissional do baixo, mas está fazendo universidade de políticas públicas, porque ele quer expandir, não quer ficar só na música. E isso, para mim, já demonstra assim, como ele recebe
tanto de mim como do pai, que é músico, né, e eu atriz, como ele recebe essa arte, esse legado que também já vem dos meus pais, da ancestralidade do pai dele. Ele recebe tudo isso, assume, aproveita, desfruta, mas também está fazendo novas escolhas, né? Como essa escolha de querer aprender sobre gestão pública, sobre ajudar coletivamente, sobre melhorar a vida de forma coletiva. Então, é muito interessante. Eu vi alguma publicação sua sobre isso, ele tocando. Acho que foi em Floripa mesmo, foi? Tava tocando. Foi em Floripa, sexta-feira teve show dele lá. Eu estava a trabalho e aí resolvi aguardar o show, porque na verdade um refazer de um show de 20 anos atrás. Então, assim, o Gui tem 21, né? Ele era bem novinho quando esse show aconteceu. Ele hoje ocupa o lugar do tio dele, que fez a passagem, o Luciano, que era o baixista na época. Então, tem muitas histórias em relação a esse show, que é o acústico da Cidadão Quem. Muitas histórias, assim, emocionantes, que tem muito a ver comigo. Então, foi bem bonito estar lá. Ingra, nós temos mais quase 2 minutos, um pouco menos que 2 minutos. Já me surgiram 25 perguntas e eu agora estou descartando todas elas. E como é ser mulher nesse mundo atual? Como é que se dá conta disso? A gente sabe que o papel da mulher e do feminino é fundamental nas mudanças todas sociais. Eu trabalho com mulheres há muito tempo e tive grupos de mulheres que passaram por situações de abuso e tal. Trabalhei com a polícia penal lá em Brasília também, com um grupo de mulheres. Como é que é ser mulher? Você sabe que nós homens não temos muito essa ideia de como é complexo essa questão, né? Então, Antônio, nossa, que pergunta maravilhosa. Acho que eu vou precisar de mais de 2 minutos. Mas assim, ó, eu entendo o lugar da fragilidade física da mulher, mas eu acho que é muito maior o lugar do poder da força feminina. E aí é interessante porque a força feminina que eu falo aqui não tem a ver com a força masculina, que é maravilhosa. E eu acho que talvez durante os últimos milênios a gente tenha acreditado que só existe um tipo de força que é a força masculina, que é ótima, que é a força da conquista, a força da ação, da construção, da materialização. E nós, mulheres, temos essa força também, mas está um pouco esquecida uma força que, para mim, é a grande força, que é a força da intuição, a força do gerenciamento das emoções, não só dentro da gente, mas as emoções do ambiente. A mulher tem esse poder, porque nós, desde cedo, lidamos com a variação hormonal, a gente é convocada, eu diria, obrigada a viver o mundo interno, Eu vou a trabalhar. É que a gente chegou no final do primeiro bloco, o assunto é... A gente vai usar parte do segundo bloco para continuar. Me desculpe, mas a gente vai precisar dar uma cortadinha agora e já seguimos já. Mas essa é uma conversa fundamental para o mundo, fundamental. Já falamos já em seguida, depois no segundo bloco. Os lançamentos da Atlas chegaram para transformar a sua cozinha. Cozinha UTOP completa, cooktop UTOP, vidro temperado, queimadores mega e tripla chama. Chamas para mais potência na hora de cozinhar. Forno de embutir UTOP, acabamento moderno, timer de desligamento automático, vidro interno removível e acabamento limpa fácil. Depurador UTOP 2 em 1, painel touch que une praticidade e tecnologia. O produto pode ser transformado em coifa. Para um bom entendedor, uma cozinha Atlas. Iniciando o segundo bloco da conversa, que vai ficar muito apertado em tão pouco tempo. O assunto estava interessante no primeiro bloco, sobre a questão da mulher, do feminino, com Ingra Liberato. Ingra, o que vier à sua cabeça agora com mais tempo para poder falar sobre esse tema. Desculpe ter interrompido você, mas, enfim, por questões técnicas a gente tem que tomar algumas decisões. Mas você está falando em especial da energia do feminino, diferente do masculino.
Sim, então, a força do feminino é justamente essa capacidade de lidar com as próprias emoções e de gerenciar as emoções alheias, porque desde muito cedo nós somos obrigadas a viver esse mundo interno, a encontrar soluções e ferramentas dentro da gente para lidar com essa complexidade que nós somos. Então, eu aprendi a ver o masculino com essa característica de ser direto, de ser focado, como algo muito positivo na sua qualidade essencial, e o feminino tem a sua própria qualidade, que é uma qualidade de gerenciamento dentro da intuição, dentro da receptividade, dessa capacidade de acolhimento, de afeto. E os homens aprendem muito com a gente sobre isso. Algo também bem importante que é da força do feminino é uma conexão genuína com o sagrado. Os homens aprendem também com as mulheres sobre essa conexão com a dimensão sagrada da vida. A mulher percebe coisas naturalmente que os homens vão aprendendo e vão se aprimorando à medida que amadurecem, mas não é algo inato dos homens. Então, eu percebo que hoje no mundo existe muita expressão da força masculina, acho que faz parte do processo de evolução. Todos nós aprendemos o que é conquistar, competir, materializar, ocupar o lugar, né? Todos nós exercitamos bastante esse movimento e o mundo realmente está precisando dessa sensibilidade, dessa visão mais profunda, sagrada sobre a vida, essa capacidade de acolher e principalmente a capacidade de se render. Então, assim, hoje para mim, a maior força, a maior expressão de força realmente é a capacidade de rendição. Inclusive as pessoas, né, que se tornam mais iluminadas e mais sábias, o que elas fizeram? Elas se renderam a um plano maior, elas se renderam a essa inteligência que nos rege. Inclusive grandes homens, né, grandes cientistas, marcaram a história da humanidade pela observação das leis universais. E para você observar a verdade da vida, é preciso se render, é preciso calar o ego. Então, assim, eu sinto que a gente precisa sair desse lugar mais infantil, de querer se impor, de querer se afirmar e achar que é o dono da verdade, para se render ao próprio universo, à própria vida, que está o tempo todo nos mostrando dos sinais de que a gente muitas vezes está errado, mas a nossa teimosia, o nosso ego, a nossa arrogância não nos deixa ver o que a vida está muitas vezes desenhando e a gente não enxerga, né? Então, por isso as pessoas caem tantas vezes no buraco. E a mulher tem essa quietude natural de observar, de entender, de enxergar o que está afligindo o outro. Eu sinto que a gente esqueceu um pouco isso. Esse é o verdadeiro poder, sabe? O poder daquela mulher que chega no ambiente, que ela está tão centrada, ela está tão equilibrada nas próprias emoções, que o ambiente respeita ela. Então, eu estou falando de uma sociedade madura, adulta, homens e mulheres adultos. Eu não foco o meu pensamento e o meu modelo de homem em homens doentes mentalmente. Esse não é o homem que tá na minha mente e na minha mentalidade. O que está na minha mentalidade é o homem maduro. É o homem que exerce a função do masculino, que é proteger, que é fazer toda a ação necessária, muitas vezes quando a mulher não está podendo naquele momento, porque ela tem um papel fundamental na própria vida, né, de ser mãe, de gestar e de trabalhar, exercer a profissão dela com essa sabedoria, com essa intuição, mas a mulher só pode ser feminina se tem homens maduros na sociedade que também cumprem o seu papel. Uma parelha, né?
é uma equipe. Então, quando está todo mundo querendo ser a mesma coisa, é claro que a gente vai ter uma equipe desfalcada, mulheres fora do seu lugar, homens também sem saber qual é o lugar dele. Então, fica tudo desequilibrado e a prova disso é que as pessoas estão mal emocionalmente. Estão deprimidas, se sentindo enfraquecidas, não sabem realmente qual é o seu lugar, porque a estrutura psíquica está desvirtuada, está distorcida. A gente pode inovar socialmente e até na nossa própria identidade quando a gente tem uma estrutura fundamental saudável, onde a gente fala, ok, então isso é o que aconteceu até hoje, e eu me estruturo de maneira saudável, eu tenho essa força genuína, não é uma rebeldia, não é querer meter o pé na porta, mas eu estou centrada, eu estou equilibrada, e agora eu entendo, enxergo e exerço as minhas particularidades. É muito diferente. Essa pessoa que inova pelo centramento e pelo equilíbrio, ela não atrapalha a vida dos outros, ela não é agressiva. Muito pelo contrário, essa pessoa inspira outras pessoas a também serem genuínas, a também escutarem o próprio coração. Então, assim, esse trabalho do feminino, que é a receptividade, não tem nada a ver com passividade, porque é uma mulher que sabe se impor. Eu sinto que é um trabalho que nós mulheres precisamos fazer agora. Até porque os homens são criados por mulheres, eles são criados por suas mães. E está na hora da gente parar de criticar tanto e fazer a nossa parte, né? Eu acho que há um desequilíbrio. O machismo, que não é uma característica exclusiva dos homens, né? Tem várias mulheres que também têm uma posição que estão submetidas a esse machismo, a essa dureza. Nas minhas tentativas de trabalho com um grupo de homens e na minha vida pessoal, eu cheguei a uma conclusão. A gente só amadurece depois dos 50 e poucos anos de idade. Então a gente precisa um certo tempo, eu estou com 63, já me considero um pouco mais maduro, apesar de ter algumas coisas que eu ainda faço muito infantis, mas eu acho que não vou deixar de ser nunca, porque eu gosto muito de pregar peças e aprontar algumas coisas. Mas a gente demora. A gente demora para poder perceber. Por sorte, eu fui criado, meu pai era ator também, enfim, radialista e tal. Eu fui criado num ambiente mais solto, em que a gente dançava, ouvia música, fazia bagunça nesse sentido, filho de baiano, né? Então, tem uma leveza baiana aqui dentro de mim. Mas no grupo de homens, nos grupos com que eu coordeno, e a diferença do lugar onde atinge com um grupo de mulheres, de homens parece que você precisa dirigir com muito cuidado, porque exatamente aquilo que é atribuído como característica das mulheres não é dos homens. Qualquer coisinha se sensibiliza, se dói, né? Então, é uma visão bem sistêmica, eu acho que as mulheres... Sabe, Tônio? Eu tenho feito até constelações com esse tema coletivo, né? Do feminino, do masculino, dos homens, das mulheres, porque eu sinto que isso está muito embaralhado, no sentido de nebuloso mesmo. E que é muito importante a gente desenvolver nosso feminino, nosso masculino interno, mas a prova de que a gente precisa melhorar nesse sentido é que as pessoas estão infelizes, né? E as relações estão disfuncionais. Então, algo dentro da gente precisa se equilibrar, precisa crescer em consciência. Então, eu acho que no primeiro momento o que está faltando é essa humanidade, essa maturidade. Quando alguém fala, esse homem foi agressivo, ele abusou, ele bateu... Eu não vejo que é um homem fazendo isso, eu vejo que é um ser humano imaturo, é um ser humano que precisa se tornar humano. Por ser homem, ele ataca fisicamente, porque ele tem a força física, mas se fosse a mulher, ia manipular, ia usar essa imaturidade, essa inconsciência com as armas da mulher, da fisiologia feminina, da estrutura psíquica feminina. Então, assim, eu estou sempre vendo como um ser humano imaturo, um ser humano cheio de dores,
um ser humano doente. Pode ser mulher, pode ser homem, cada um vai usar as suas próprias armas. Mas por que a gente não cria dentro da gente modelos de excelência? O homem protetor, a mulher sábia, e esses dois vivendo juntos. A gente precisa realmente criar esses modelos internamente para reproduzir isso na vida real. E eu, assim, meu pai, meus irmãos, meu filho, meus ex-maridos, são todos homens admiráveis. Então, por que eu vou carregar dentro de mim esse modelo distorcido do masculino? Não tem como, até porque eu tenho um masculino em mim também e eu trabalho para que ele seja saudável, né? A gente é sempre convocado, né, ao direito da posse, a posse do outro, ao isso é meu, isso me pertence. A gente repete muito no eu, para mim, comigo mesmo, né? É como se isso fosse uma coisa bacana, eu elogio. Mas eu até fiz uma entrevista esses dias e disse a coisa mais egoísta que uma pessoa pode fazer em benefício próprio, a coisa mais egoísta, mais autocentrada é ajudar os próximos. Isso é o que mais faz bem, a gente tocado por conta disso. Ingra, a gente tem mais 1 minuto e meio só, então eu queria que você deixasse... deixa eu te mostrar. Os livros também. Ó, meu livro novo, O Despertar do Amor Sistêmico, que fala justamente dessa consciência sistêmica, que nós vivemos interrelacionados com a nossa ancestralidade, com todos que nos rodeiam, com todos os seres. Essa visão materialista de separação é uma grande ilusão. Então, você também que conhece constelação sabe que esse trabalho da constelação familiar nos prova a interconectividade da consciência. Vivemos num campo unificado de consciência e tudo que eu penso e sinto vai afetar esse campo e vice-versa. Mas esse livro fala também de arte e xamanismo. Então, é arte, constelação familiar e xamanismo. É o despertar desse amor como postura de vida. É um amor que não está ligado à carência, à manipulação, é um estado de espírito, um estado de força, de equilíbrio. É a grande força de como tratar as adversidades da vida, né? Ingra, por que parece que chegamos ao fim do programa. Dá para a gente conversar mais algumas horas sobre isso. Quero te agradecer profundamente. A gente fica com N abas de assuntos abertos aqui para poder falar, né? Vamos pensar de repente o que a gente pode fazer, um workshop exatamente dessa feminino e masculino, o que a gente pode lidar com isso. Não sei mais como te agradecer. Obrigado mesmo por ter aceitado esse convite, com todo o esforço que você fez, chegou de viagem, conseguiu dar um jeito aí, né? Espero que você tenha 3 dias de paz e música, como está do seu lado esquerdo aí agora, que você possa dar uma relaxada. Obrigadão, viu? Fica bem. Sim, muito obrigada, Tônio, e todos que estiveram aqui com a gente. Foi muito bom. Gratidão. Fica bem. Tchau, tchau.